Agora eu acho que a gente podia pegar inspiração ali na blusa do Felipe e falar de um caso, porque nem tudo que voa é avião. E nós temos aqui no Brasil, que foi a Noite dos Discos Voadores. E acho que é um caso muito marcante 86, quando a gente fala sobre isso aqui no Brasil. Vocês podiam contar um pouco mais pra gente sobre essa grande Noite dos Discos Voadores? Um mistério total também, porque foi na madrugada, né? Dia 18 de maio de 86. O Siddhartha, que é o sistema de alarmes lá de Brasília, né? Disparou, né? 21 objetos voadores, assim, não identificados. E em torno de 5 caças, né, que foram acionados. Sim, 3 Mirage 3 de Brasília e 2 F-5 do Rio de Janeiro decolaram. Acordou o pessoal desesperado lá e foram fazer as perseguições lá. E era eles, na testemunha deles, era uma tecnologia assim que inteligente, né, que percebia eles, desviava. Acelerava, iam para trás deles, eles percebiam. Aí quando eles receberam ordens de abandonar a perseguição, porque eles falaram, cara, é impossível detectar. Então eles fizeram um relatório oficial. Nessa época eu acho que não filmavam na cabine, até teve um caso recente da Força Aérea Norte-Americana que o próprio governo divulgou a imagem de um F-18 perseguindo um objeto que nunca foi identificado com características similares. Ele se aproximava da aeronave e fugia num ângulo impossível. E ficou a noite, foi chamado de Noite Oficial dos OVNIs, porque o ministro da Aeronáutica, no dia seguinte, ele falou para o país todo, não, nós perseguimos OVNIs aqui. E foi muito interessante, porque foi completamente aberto. Ele falou isso, e ele liberou o documento e falou, é OVNI, não tem outra explicação. Então aí virou Noite Oficial dos OVNIs. Assim. E assim... Como explicar isso? Porque realmente uma coisa que chamou muita atenção eram os movimentos inteligentes, uma velocidade absurda, e nenhuma tecnologia ainda que nós temos pode chegar a esse tipo de voo e deslocamento, né? E as aeronaves não conseguiram, em momento algum, acompanhar. Os pilotos, vocês... chegaram a ler alguma coisa sobre o relato dos pilotos, porque isso deve ter impactado eles também, né? Vazou não, eles liberaram os arquivos, né? Estavam com esse processo de liberação dos arquivos, né? Uns anos atrás aí, né? Isso. Só que o piloto também, ele cita assim, eu vi um ponto de luz, que ele tinha inteligência, dava a impressão que tinha inteligência, desviava de mim. Eram esses tipos de relatos, assim. Ele também não entendia, né, o que estava acontecendo. E outra... O relato dele tem que ser até um determinado ponto, né? Porque senão ele coloca a carreira dele em risco. Hoje a gente tem alguns comandantes aí que depois que, no caso da aviação civil, quando ele aposenta e na militar, quando ele é reformado, eles relatam coisas que quando eles estão na ativa eles não falam. Eles têm que guardar. Né? Até para não colocar... Eles assinam, né, um termo. Isso, colocar em risco... até a própria segurança, né? Sim. E eles acobertam como se fossem fenômenos atmosféricos, balões meteorológicos. E, enfim, eu acho que alguma coisa tem e não dá para explicar.